tempo hoje voa, então já estamos fazendo 22 anos de atividade e com certeza Deus nos amparará para que a gente consiga dar continuidade a essa tarefa. Mais 22 anos, 44, outros grupos virão, nos substituirão, porque o plano físico um dia chegará e a gente vai ter que retornar. Dá para segurar só um minutinho que eu vou ajudar ela a lembrar. A gente assistiu aqui no comecinho algumas fotos dos primeiros acontecimentos desse evento, que começou em 93, de mães que já se encontram no plano espiritual, na verdadeira vida. Com certeza, com a permissão, alguns estão aqui conosco acompanhando essa semana. Aqueles que têm o dom da visão podem confirmar isso. Sabemos que os grupos que já partiram desse trabalho aqui também com a gente. E é muito importante que esse evento se dê continuidade, porque a cada instituição que a gente vai levar a mensagem, são luzes que nós acendemos no caminho. E sabemos que hoje o nosso plano de prova e expiação nunca necessitou tanto de evangelização, de evangelioterapia como agora. O momento em que a gente passa de grandes dificuldades, momentos difíceis, onde a gente precisa parar para refletir, rever nossas posturas, as nossas convicções. A gente precisa parar para rever o que é que a gente está fazendo, o que é que precisamos melhorar. E quantos ao nosso redor se encontram necessitados de um amparo, de socorro, de uma palavra amiga, de um conforto, de uma orientação, à luz da doutrina espírita. Essa doutrina maravilhosa, que não é tão, que é jovem ainda, mas que precisa ser assimilada, entendida, ampliada, porque com certeza trilharemos a nossa caminhada com mais equilíbrio, se assim desejarmos. Então, hoje teremos a colaboração da nossa querida Marta, companheira de trabalho da Luz do Santuário. Aliás, todas nós aqui, né? Suzy Mendes, Sara Souza, nós fazemos parte do Santuário. E, para quem não me conhece, Márcia, Marcos, é um grande prazer estar aqui, né, nesta casa que nos acolhe, que nos abraça, nessa tarefa. Então, hoje, Marta vai tratar de uma das parábolas, que foi o tema, né, escolhido para a semana, as parábolas do Mestre. Foi um recurso, podemos dizer, pedagógico que o mestre utilizou na sua sabedoria, para que naquela época pudesse ele fazer ser entendido pelas criaturas daquela época. Né? Então, é através das parábolas que as pessoas têm mais facilidade de entender um pouco a sua mensagem. Hoje, com certeza, se aqui ele estivesse conosco, os recursos seriam outros. A pedagogia seria diferente, porque avançamos um pouco no progresso intelectual, mas temos muita coisa ainda a discernir, muitas cortinas a abrir ainda, diante da mensagem do Mestre, diante da doutrina espírita. Não nos consideramos ainda conhecedores de tudo, muita coisa a gente tem a aprender. Então hoje ela vai tratar da parábola dos talentos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, a espiritualidade amiga que já se faz presente aqui nesta casa, possa envolver nossa irmã, inspirá-la, ajudando-a a trazer a mensagem consoladora para todos nós. E sem delongas, nós passamos a palavra à nossa irmã Rosário, para que ela possa proferir a prece de
derramar muitas graças, muitas bênçãos, medicamentos salutares para todos nós que sofremos. E assim, Senhor Jesus, vamos fazer a oração que vou nos ensinar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino de amor, e seja feita a vossa vontade, como na terra como nos céus. Dai o pão nosso de cada dia, o povo Espírito. E não nos deixas, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que Deus abençoe. Seja sempre. Faça a palavra para nossa irmã, para dar os trabalhos iniciados. Deus abençoe. A palavra de festa, nossa irmã, vamos iniciar os trabalhos. É a palavra. E a paz do privilégio de Jesus, doce bem com a vida da fé, e nos concede estarmos no início do pensamento, voltado a Deus, e aí vamos fechar, trazendo uma graça da terra, todos que falam do Espírito, não só a equipe materialmente falando, como também a espiritualmente. Então estamos felizes com a nossa irmã da 22ª semana vestida. E o compromisso é tanto que nos faz voltar esta casa de oração, de trabalho, de estudo. Eu sempre gosto de fazer essa colocação de estudo, porque o estudo é a base da vida. É com o estudo que a gente vai aprimorando, não somente o nosso conhecimento, mas fazendo com que tenhamos segurança que estamos prestando serviço à nossa comunidade, como também a nós mesmos. Porque quando trabalhamos para nós, e toda a comunidade que necessita do nosso carinho, do nosso abraço, do nosso apego. E não é à toa, graças à programação, que adentramos uma casa como esta. O assunto de hoje que vamos abordar, parábola dos talentos. E aí eu vinha, nosso irmão pegando, eu peguei nossa Isabel, necessidade de falar. Aí pensando, tá comigo, aí eu tô deixando um pouco dos meus talentos nessa madeira. Peguei pegando. Mas é assim, lamentável. Então vamos lá. Parábola dos talentos, né? Jesus se encontrara com seus discípulos no Monte das Oliveiras. Ele, como um excelente pedagogo, um excelente mestre dos mestres, ele começa a conversar com seus discípulos. E, além do que, quando ele leva a sua mensagem, ele leva
Ele fez obedecer os povos e causou dissensões, ou seja, guerras. Imagine só o mestre de nós, configurando, né? Ou seja, as suas palavras maleáveis que tocavam os corações daqueles que gostariam de um aprendizado como todos nós. Sinteticamente, uma narração alegórica, né, na qual o conjunto dos elementos evoca, por comparação, outra realidade de ordem superior. Aí aqui cabe citar um pouco, só trechos dela, e que Jesus começara a contar que existia o Senhor, dono de terras, e que ele ia viajar. Chegou, se aproximou de 3 servos, e a cada um deles dara um talento. Ao primeiro, ele deu 5, ao segundo, 2, e ao último, 1 talento, que são os homens. Então, o que representa a palavra do talento? Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Né? Na pergunta 627 dos Espíritos, sempre é bom nós fazermos uma analogia. Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Pergunta de Kardec, né? Vamos repetir. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dos Espíritos? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Os Espíritos respondem. Jesus empregava a miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Né? Os Espíritos apenas eles acrescentam, ou seja, eles explicam, eles dão a miúde, né? As palavras, traduzindo, não só para uma linguagem também simples, mas sistemática, para que possamos, né, deleitar, ou seja, debruçar, acima do que foi dito pela espiritualidade. Aí é onde está o compromisso espiritual. Então vamos, eu parei, não sei se vocês perceberam, né? Só na descrição dos talentos. O que são os talentos, na realidade? Né? Antes de ler para vocês, aí eu lembrei de uma amiga minha que disse: Marta, tu vais falar sobre dinheiro? Então vamos. Os talentos são os bens, os recursos materiais e espirituais que são oferecidos aos homens para serem empregados em benefício próprio e do próximo. Né? Aqui, agora e acolá, estamos trabalhando com o próximo. E o próximo, mais próximo, é aqueles que estão dentro do nosso lar. Né? Aí é que devemos empregar o talento que foi concedido por Deus a todos nós. O tempo concedido para a movimentação desses bens são as reencarnações sucessivas. Então, aí mais adiante, a gente vai perceber de quando ele distribui a um século, que significa todos nós, a humanidade em conjunto, né? Os primeiros talentos foram 5, ele multiplica. O segundo, ele recebe 2, ele multiplica para 4. O tempo, como aí já diz, né? São as reencarnações. Talento vem do latim,
Está lendo? Peso e moeda da antiga Grécia e Roma. Os talentos simbolizavam todos os recursos que recebemos de Deus para a evolução espiritual. Como havia dito, aí até me lembrei de uma amiga minha que perguntou se eu ia falar sobre dinheiro, aí caía as moedinhas, Mas isso, olha, lá no século XII, peso moeda antiga da Grécia e Roma. O talento era uma moeda de conta ou imaginária, usada na Grécia, valendo 60 minas e a mina 60 gramas. O que computava o talento em 6 mil? Então aí a parte, materialmente falando. Coloca isso um pouquinho, só para eles perceberem. Note que eu coloquei uma taxa azul, porque o que nos interessa é exatamente a parte espiritual. Eu já falei, vamos dividir. Quem são os servos? Os servos simbolizam toda a humanidade que abriga pessoas dirigentes e pessoas negligentes. Eu até fiz uma brincadeirinha com ela. E que tipo de servo? Ela se fala. Muito embora que primeiro temos esse compromisso, principalmente quando dizemos ser espírita. Porque ao falarmos, eu sou espírita, será se realmente eu estou trabalhando para ser? Será se realmente eu estou empregando os talentos que nos foram confiados? Ou eu serei um servo, o último servo, recebeu um entregou, E este último servo que entregou é exatamente por isso que somos todos nós, espíritas, que conhecemos as palavras ditadas pelos Espíritos, e não damos qualquer chance de não somente aprender, de compreender acima de tudo e levar a palavra àquele que necessita. Eu gosto sempre de repetir. Quando a gente assume a tarefa do atendimento fraterno, é bem interessante até dentro de um veículo, do ônibus, público. De vez em quando eu quero fazer um atendimento fraterno. Às vezes as pessoas olham para a gente e sentem aquela necessidade de desabafar. Então aí é quando a gente recebe muito talento. A gente tem que estar preparado, ou seja, não só espiritualmente, mentalmente, mas, acima de tudo, ter o Evangelho. Por isso que vivifico as minhas palavras. Quando adentramos numa casa como esta de estudo, não é somente para nós outros. Ela serve de uma carcaça, de uma base sólida que vai socorrer a todos aqueles necessitados. As características comuns aos servos que multiplicaram esses talentos, a caridade, a fidelidade, a responsabilidade, o compromisso, a lealdade, eu não vou ler todos, Então, toda a moral de Jesus se resume na caridade. Toda a moral de Jesus. E na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo. Haja vista, a gente fazer um parênteses aqui, que o egoísmo é a chaga da humanidade, É a chaga de todos nós. Porque quando a gente olha para o espelho, geralmente eu vejo a si próprio, mas eu não vejo o que está de lado. O egoísmo faz com que não trabalhemos com aquele drogado que está na rua. Ao contrário, a gente corre dele. E o que Jesus diz? Apacentai as ovelhas. E de pregar o Evangelho a todas as criaturas. Pronto, aqui está o significado, Traduzindo as minhas palavras.
entregou-lhe os seus bens. Ao primeiro deu 5, né? E multiplicou para 10 talentos. O segundo deu 2. Multiplicou para 4 talentos. O terceiro devolveu o que já havia recebido. Somos nós, quando ele está com a profecia, a dúvida, né? De trabalhar. Incessantemente. Ou seja, né? Que multiplicaram seus talentos, ganharam novas intendências. Ou seja, aquele servo que multiplicou o seu talento, a quem muito foi dado, né? Será cobrado. E aquele que menos recebeu, será, né? E aí haverá choros. Então, com estas palavras, será que Pai bom, justo e onipotente, quando ele diz, aí haverá choro e ranger de dentes, uma vez que não cumprimos o que foi determinado por Deus, será que entremos em Deus negativo quando ele diz isso? Não é? Porque os talentos, na realidade, né? Por isso que Jesus falava por palavra, e notem que foi distribuído diferentemente, assim como os dedos das nossas mãos são diferentes, porque trazemos ele latente dentro de nós para poder lá na frente, né, despertar, ou seja, aquela semente irá germinar e render frutos. Quando ele diz o ranger dos dentes, é porque mais tarde vamos nos acontecer, ou seja, o único culpado somos nós, que não praticamos. Muitas vezes eu já ouvi muitos dizerem assim, eu não gosto muito assim da doutrina espírita, porque impõe, veja só, né? A doutrina espírita não impõe nada a ninguém, um trabalho. Ora, traduzindo as palavras lá fora, no mundo material, o que é imposto para todos nós? Trabalho. Né? Árduo, né? Com inúmeras dificuldades, mas a doutrina espírita é muito esclarecedora. Então vamos mais adiante. Então, ao primeiro, né, que ficou para 10, é dado ao homem a parte material, que é o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio, desde que tenha a inteligência, a sabedoria necessária para que no caminho ele não faça o caminho da perdição. Né? Por isso que eu falei do egoísmo. Aí entra o orgulho, egoísmo e orgulho. Né? Eu comparo com o câncer e olha aos poucos dentro de nós. E mata, né? Mas, no primeiro, só adquirimos com trabalho, como nosso irmão falou, progresso, amizade, né? Tanto é que tem até um ditado, né? Sem amigo a gente não está. Esperança e gratidão. Né? Então, a toda hora, em todo instante, temos que estar agradecendo. Ao segundo, que ficou para 4, Deus, o Senhor, deu o quê? A inteligência e autoridade. Ou seja, aí vem o quê? A cultura, a experiência, né? A vivência do homem em si. Num meio conturbado, de que procuramos muito mais a busca incessante da matéria, esquecendo de tratar o ser espiritual.
vamos lá, deixa eu poder ter. Pode passar, Marcelo. Para o conhecimento espírita, antes de fazer essa interpretação à luz da doutrina, recordo que houve uma época em que foi necessário a gente se afastar. Eu mudei tudinho, mais rapidinho, porque para você ver que o conhecimento espírita não vai nada, né? Bastava o sopro maior de Deus, né? Para despertar. E eu já morava aqui na Luiz Chaves, condições, não sei se acontece com todos, mas comigo funcionamento. Porque eu estava assim, vamos dizer, de galho em galho. Não, isso não quer dizer que eu tinha me afastado, né? Eu evangelizava na época, 82 crianças, e de repente aí eu tive que me afastar, porque eu morava para cá, etc e tal. Então, aí dia domingo eu estava na federação, às vezes eu ia fazer campanha de prima na casa dos humildes, né? Aí eu já fui, aí assim por diante. Fazia um trabalho também no educador espírita, no Joana d'Arc, lá no Zumbi. E uma tarde, apenas no cochilo, aí os espíritos amigos, o núcleo espírita, Benedito Sampaio, né? As irmãs da fraternidade, com muito carinho, bem zelo, bem por todos nós que trabalhamos lá. E no cochilo, né? Eu estava passando por uma turbulência, né? De saúde, outras coisas mais, né? Que até então um dos espíritos chegou junto de mim e disse: pode tomar todo o remédio, mas não vai ficar bom. Aí disse em seguida: Marta, e tu prometeste, aí na rua é que tu deves começar. Aí foi quando eu corri para o núcleo espírita de São Paulo. É bem interessante, por isso que eu estou fazendo essa analogia, para que possamos tudo colocar a cabeça no travesseiro mais tarde, perguntar a si mesmo, né? Que talento eu trago dentro de mim. A interpretação da luz da doutrina espírita, o aferimento dos resultados, servo bom e fiel. A criatura que aproveita os recursos divinos em prol do adiantamento do próximo de si. Servo mau e negligente. Apenas repetindo o que a gente já falou. A criatura que não sabe aproveitar nem o pouco que recebe, estacionando no processo evolutivo. E eu sempre, quando eu sempre tenho uma historinha também, e é bem interessante, eu até lá no Luca, que a gente faz parte também do corpo, né? E nesse dia eu morro de medo. E chuva, uma chuva torrencial no meio. Eu pensei, eu acho que eu não vou não, está chovendo. Né? Aí eu digo, não, eu vou. Eu tenho coragem, né? De enfrentar. Mesmo se eu tivesse dentro de casa, eu estaria com medo. Quando abrimos a mensagem, aí foi muito interessante, sempre nos explica aqui que aquele está mais necessitando, né? Aí eles disseram o seguinte na mensagem, não sei se é minha mãe, me perdoe, eu me lembro que foi esse vídeo, que os fatores climáticos não impeçam o trabalho que tem a fazer. Palavras sábias, não é? Que não precisa nem a gente, né, discutir, ou seja, calar, né? É como tem o mandamento do jovem espírita, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Ao terceiro confiou apenas um talento, aclarando cuidados. Aposta-te desta lâmpada sublime e segue. É a dor do dom celeste da iluminação espiritual. Acende em teu campo de trabalho em favor de ti mesmo e dos teus semelhantes. Seus raios abrem acesso ao tabernáculo de Deus. Com certeza, né? Quando trabalhamos para o bem, acendemos para todos que estão em nossa volta as merces de luz entre aqueles dois espíritos viajores, né? Andantes da escola técnica sideral. Olha aí como isso, né? Toda, quaisquer criaturas, sejam aqueles que terão, né?
vocês. Aí vem aquela pergunta, me deixa calar. Todos eles também têm um talento. Porque o Pai é bom, justo e onipotente. Ele faz chover sobre os justos e injustos. E no dia seguinte ele faz nascer o seu sol. E quando ele pregava, ele fazia distinção de credo, de cor, de raça. Pegava todos, sem distinção. Ora, aí vamos para que eu toquei em 14 de Marcos. Eu lembrei do Nepal, né, que ocorreu há pouco tempo. E outros estados, né, países que estão sofrendo debaixo d'água. Aí a gente diz o seguinte, eu vou dizer, por que se deu Nepal primeiro? Ora, se Deus é bom, justo e onipotente, a chuva vem e leva, né? A chuva torrencial, ela leva casas, pessoas, animais, seres, como dizer assim, inocentes. Por que eu digo inocentes? Porque pela ignorância do seu espírito não estavam preparados para aquele momento. Então, quando eu disse antes que Deus faz chover sobre os justos e injustos e faz nascer o seu sol, uma criança em meio aos escombros, recém-nascida, 48 horas, no Nepal, encontrada em vida. E ali, a luz de Deus, né? Que Ele não esquece de ninguém, Ele está presente em todas as nossas situações, por maiores que sejam a nossa turbulência, por maiores que sejam as nossas dores, não somente físicas, como também espiritualmente falando. Toda criatura ao reencarnar traz consigo um compromisso de realizar tarefas ao seu favor e também a favor dos seus semelhantes. Em razão disto, pelo progresso já conquistado anteriormente, através de outras reencarnações, que são concedidos por empréstimo, recursos como riqueza e outros bens, para dele, se utilizando, possa progredir e auxiliar o próximo. Bem, aí eu vou lá e aí é mais só um resumo. Né? Então, volta aí, só um pouquinho. Nós vamos falar em seguida, né, em mau uso, né, liga a Bíblia, está na questão 843. Pode passar. Mais uma vez, né? Gosta de trabalhar com a vigília, né? Na pergunta 843, do livro dos Espíritos, o homem tem livre arbítrio com os seus atos? O que vocês acham? Porque não ficar ali, né? O que tu achas? O homem, o que vocês dizem? Vamos lá pensando. O homem tem livre arbítrio com os seus atos? E aí? Os que têm a liberdade de pensar, têm de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Não é? Deus dá oportunidade a todos. Agora, basta atentar para o que é certo, discernir, a palavra correta é essa, né? O que é certo e o que é errado. Por isso que a gente levou o modo de pensar, o modo de agir, o modo de sentir, o modo de interagir entre as pessoas. É fundamental. Por meio do trabalho, com dedicação e esforço, sendo bom e fiel, duplica os talentos. Pode passar. E está para todos nós, né, à disposição para o progresso espiritual. Um pouquinho antes, não se assuste com essa pergunta, não vou ler toda, né? Está lá no livro dos Espíritos, por isso que eu falei antes, né? Corre de se debruçar, né? Tentar ler e compreender. Por que não otorgou Deus as mesmas aptidões de todos os homens? Lembra que eu fiz um exemplo, vamos dizer, entre aspas, todo, né? Quando eu disse assim,
necessidades. Aí alguém pergunta, mas Marta, como é que a gente encontra tantos jovens, tantos adolescentes, perambulando pelas ruas, andorinhas perdidas, né? Em meio a uma multidão que passa despercebida ou até mesmo pela situação grotesca, ou seja, animalesca que se encontra. Deus criou iguais todos os espíritos, né? Mas cada um destes vive mais ou menos tempo, né? Todos nós temos o seu tempo de praticar, executar e sair espalhando o que é bom, né? Antes que seja chamado, trabalhar. Pode passar. Vou correr, o desenvolvimento dos talentos. Eu trouxe aqui, né, o grande pedagogo, né? Quem é? Não, ligar. Quem conhece? Quem disse? Pestalozzi. Né? Grande professor, pedagogo, né? Onde reunia crianças. Não vou entrar nesse detalhe. Lá do outro lado, Kardec, né? Grande pedagogo também. Chico Xavier, a serviço do amor. E aquele lá? Einstein, né? Mestre da ciência. Então cada um traz o quê? Porque eu coloquei não é espírito, é isso. Não, isso não quer dizer nada, mas é um espírito em evolução que trouxe o seu talento inerte para desenvolver na área da ciência, né? Cada um trouxe o seu talento. Chico trouxe o seu talento, né? Kardec também trouxe para compilar o Pentateuco. E a nossa querida, né? Serva, fiel, né? Ao Criador. Também a serviço do amor, executando os seus talentos, como nós. Pode passar, bem, eu vou ler, porque aqui nós já falamos, apenas, né, algo meio assim, que tipo de servos nós somos, né? Lembra-se que eu disse, que ao dormir a gente coloca a cabecinha no travesseiro, que tipo de servo nós somos? Seremos o primeiro, o caminho, o segundo, ou o último? Terra, nessa encarnação, não quero não, assim, não vou ensinando, né? Então, o dentro da seara espírita, né? Escuta muito. Na próxima, quem sabe? Eu assumo a tarefa de uma vez que eu tenho. Quem sabe, na próxima, eu faço um curso de passe. Quem sabe, eu faço um curso de evangelização, que a casa está precisando de evangelizadores, de voluntários que ajudem, né? E a gente vai deixando para trás. Perdendo a oportunidade de crescermos espiritualmente. Então, que tipo de servos nós somos? Dirigentes ou negligentes? Né? Deixemos para a reflexão. Pode passar. E aí? Muito será pedido a quem muito foi dado. Tá? Então, vamos entender. Vamos entender. É uma expressão matemática, não é? Então, o que temos feito? O bom uso dos talentos que Ele, o Pai, nos confiou. Isso, não é? É uma sentença matemática. Mas, como estamos empregando o nosso tempo? Como é que estamos empregando a nossa inteligência? Como é que estamos empregando? Ou seja, né? Levando aqui a Lures, perdão, que foi confiado a todos nós. Será se estamos utilizando a nossa inteligência para o bem? Será se hoje, quando eu botar a minha cabeça
as crianças, como a nossa doce Leila, né? Meimei, ela disse o seguinte: eu bato frágil, necessitando de auxílio, de amparo, de socorro. Então, quando eu prendo, entre aspas, essa criança aqui dentro, com certeza será o futuro dirigente. Isso é igual a quê? A possibilidade de ser. Será que eu tenho realmente essa possibilidade de ser? Né? São questões de uma sentença matemática para que possamos realmente responder. Né? Não sou eu que vou responder. Vamos passar. Pode ser retirado a seguinte forma, né, dos ensinamentos da palavra. Teve talento ou recurso, bem rapidinho, material, seja intelectual ou espiritual, somado ao trabalho, ao esforço contínuo de todos nós. Muitas vezes estamos cansados, né? Da luta lá fora, do mundo avassalador. Mas eu preciso ter um tempinho só, como dizia o nosso amigo, né? Que já está no mundo espiritual, seu cavalcante. Uma hora no mundo, mas fora do mundo. Quando eu entro ou adentro a uma casa, eu trabalho, eu escuto, eu procuro produzir. Então, com esforço, com trabalho, com, acima de tudo, dedicação sem esperar recompensa. E o tempo, né, da nossa reencarnação, aproveitando os minutos. E, com certeza, leva à evolução espiritual. Pode passar, você. Tá, botar um vídeo. A gente tem mais alguns minutos, eu permito que eu preciso ler só um comentário de Joana acerca disso. Mas nós colocamos essa frase, né? Reflitamos sobre os nossos talentos ocultos. Né? Eu me lembrei que a gente está se reunindo, né? Com uma menina, vamos chamar assim, menina, né? Da G3, né? O pessoal vindo ali, alegre, satisfeita. Só não vou dizer o que é, né? A surpresa ali, não, Lisa. Não é Carminha, não é? Anjinha, Carminha para participar. Então, os talentos ocultos, eu não sabia que eu tinha aptidão para determinada coisa. Eu não sabia que eu tinha, né, aptidão para ajudar na evangelização. É descobrir, é aperfeiçoar. Não esperemos que o Senhor, né, venha cobrar-nos para que possamos colocar-nos a favor do nosso próximo. Então, antes de colocar, eu trouxe um videozinho, que é uma música, aí eu pedi continua o pensamento de Itacópolis. Aí você vou ler somente o trecho, porque vocês vão acompanhar a música, tá certo? Quem me conhece, né, gosta. É pequenininho o trecho de Joana, tá? Mas, antes de iniciar a música, eu preciso só de 5 minutinhos, tá? Para a gente trabalhar. Vamos. Só 30 cópias. Não, se eu não tiver, eu não tenho. Pronto, aí distribuir. Para os primeiros, né? Eu tinha que
suas parábolas, repetindo, argamassas com cimento das lições do cotidiano. O que eu falei antes? O que significa parábola? Não, metáfora, né? Então, ali, por trás dessa alegoria, vamos chamar assim, né? Traduzindo, está contido todos nós, ou seja, a humanidade. Né? E o Senhor que ia viajar é o nosso nome. Certo? São discursos para todos os períodos do desenvolvimento socio-pedagógico das criaturas. São lições evangélicas que vamos acompanhar durante toda esta semana para burilarmos esse espírito, né? Que às vezes ainda está com um pouquinho de homem velho, né? Uma brutalidade. Eu gosto de fazer sempre uma comparação, assim como o oleiro, né? Ele pega o barro bruto e transforma num vaso belíssimo, assim como o jovem. Aí tem que trabalhar. Trabalhar, olha lá, o verbo do jovem espírita, incessantemente. Jesus já me disse antes, meu pai trabalha, o quê? E eu? O que eu disse? Ninguém está estudando o verbo. Não obstante, fez grande silêncio em torno de verdades, mas transcendentes, que poderiam ser desnaturadas por falta de amadurecimento evolutivo. Todos nós aqui, né? Por falta de amadurecimento evolutivo, é por isso que nós estamos nessa oportunidade única. Uma hora no mundo, mas fora do mundo, aprendendo. Por falta de amadurecimento evolutivo, psicológico dos seus coelhos, impossibilitado mesmo de registrar um pensamento que sofria inevitavelmente mutilações, adaptações, alterações, de acordo com os interesses vigentes em cada estágio de evolução. Aí está a sabedoria divina, né? Aí está a mensagem de Jesus em todo o seu contexto, da sua profundidade. Eu gostaria, antes de a gente colocar, eu disse que a gente mais tarde, né? Vamos colocar a cabecinha no travesseiro. Feche os olhos um pouquinho. Todos. Nada de criar. Vamos acalmar o nosso irmão. Amemos as nossas angústias, as nossas ambições. Neste momento, que estamos voltados para o alto, vamos ter uma oração. Sentir as mercês de luzes e de amor. Nossa cela fecunda, onde espíritos bem-fazejos, executores das tarefas de Deus Pai, Todo-Poderoso, estou conosco. Mesmo que sejamos pequeninos viajantes, frágeis, medrosos, como muito servo que recebeu além do interior, porque temia o seu Senhor. Mas nós não temos que temer, sem executar. Adentrar dentro de si mesmo, procurando trabalhar, procurando poldar as arestas das nossas almas, que porventura fere aqui, lá e ali. O convite é feito. Mas o que estamos fazendo neste momento de reflexão? Viajores da escola terra se verão que somos.
aguardamos sempre esta oportunidade de aprender mais. E com isso, todos recebem, neste momento, o abraço fraterno, fortido e acolhedor. Nosso Mestre Jesus, Maria, nossa Mãe espiritual, é Cristo igual desta casa, possamos pulsar as nossas veias, respiremos com calma. E se temos os pulmões espelhos, que esta fortaleza infinita fortaleça a todos nós, dando-nos força, ânimo e fé, acima de tudo. Abrimos os nossos olhos devagar, não subitamente, devagar. Olhem sim para o outro e percebam a fisionomia, né, do nosso irmão que está ali. Isso? Então vamos ouvir a música. Agora pode ver, né? Todo mundo apressado, quer ver saber o que tem. Agora ele aumenta, dá para todo mundo ouvir, tá? Não precisa colocar o microfone. Não. Apenas que a gente floresça. Renda frutos.
Mesmo que aqui, a luz, acolá, encontremos pessoas diferentes de nós, diferentes do que somos, diferente do nosso credo, vamos ignorar? Não, somos todos irmãos. Então vivemos numa época de transição. Por que vamos ignorar aquele que frequenta determinados credos? Por que a gente não desejar a paz também do Senhor? Aquele que está em contato no dia a dia, quando a gente sobe no coletivo, e a gente diz bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Mesmo que aquele faça uma cara fechada e não nos responde. Mas amanhã, talvez, quem sabe, ele está dando bom dia, ele está sorrindo para todos nós. Que possamos florescer, que possamos colocar essa semente para fora, né? Trabalhar como um oleiro, trabalhar como um ourives, trabalha, pega a pedra e transforma em uma delícia. Então, que Deus nos abençoe. Ânimo e fé na vida. Tá? Um abraço fraterno do Grupo Espírita de Devoção Mário, toda a equipe espiritual. Paz e luz a todos. Você seja. Então, meus queridos irmãos, nós só temos a agradecer por essa noite maravilhosa em que nós, mais uma vez, recebemos um grandioso convite para trabalharmos na seara do Cristo. Então, ninguém depois pode dizer que eu não fiz porque ele me chamou. Então, agradecemos a Marta, a tarefa cumprida, pelas palavras, pelo ensinamento, por relembrar aquilo que nós já ouvimos algumas vezes, mas que se faz necessário ouvir tantas vezes quando necessário, até que a gente desperte e realmente carregar essas mangas e possamos utilizar e multiplicar os nossos talentos. Amanhã nós estaremos o grupo Semana da Mulher Espírita de Casa Amarela vai estar quarta-feira no Centro Espírita Deus, Paz e Luz, lá na Rua da Macaíba, no Alto José de Pinho. A expositora vai ser Maristela Barros, ela vai tratar da parábola do joio. O dirigente vai ser Joana Dark e as preces Ângela Maria e Lucinéia Alves. Amanhã lá dá continuidade dos avisos, não é isso? Então vamos agradecer a Deus com a prece, por conta da hora que nós faz. Mas eu vou ler só um texto que todo mundo recebeu. É a hora de agradecer. E essa mensagem de Maria Lourdes, acho que resume tudo que a gente já ouviu no dia de hoje. No dia de hoje, né? Pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte, pela flor, por toda a amplidão que vejo, no trabalho de fazer. Muito obrigado, Senhor. A nossa irmãzinha tem a palavra para agradecer. Antes de proferir a prece final, a gente, Fernanda, nossa talentosa Marta, será Marta Chororó, ela canta, tem talento. Vamos marcar aí nesses eventos, né? E a vocês que fazem essa casa, eu estou muito feliz de estar aqui. E, assim, me sentindo em casa, porque cada cheirinho, cada cantinho, cada arrumação nos faz estar em casa. É um lugar onde a gente aprende, onde a gente progride e que a gente se sente feliz em estar. É mais uma casa muito querida por nós, Vale do Espírito Santo. Parabéns pelo trabalho, que continue firme e forte, que nos dá muito orgulho. Então vamos levar o nosso pensamento a Deus e deixemos os pensamentos negativos até os positivos
diretamente ao Pai, em agradecimento, neste dia tão bonito, neste dia tão festivo, nesse banquete onde Marcos nos fez refletir sobre o que estamos aqui a fazer, o que podemos fazer para ser melhor que ontem e melhor que amanhã. Que Deus bondoso nos leve aos nossos lares em retorno em paz, que a todos que não puderam aqui estar, muita saúde, muita luz, que os nossos pensamentos reflitam sobre todos os nossos familiares, parentes e amigos, tanto encarnados como desencarnados, que Deus possa nos levar e conduzir em paz para a nossa casa. Deus nos abençoe, abençoe essa casa, de oração e trabalho, hoje e sempre. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, a toda a equipe amiga que faz parte desta casa, a equipe que acompanha esses trabalhos. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe hoje e amanhã.